Olá, começa agora mais um The Break, a sua curadoria e análise semanal sobre negócios, tecnologia e IA. E os destaques desse programa: a corrida do IA, o dia que o Claude virou o número 1. Na editoria Tech IA, transferência de memória e Anthropic a 19 bilhões. Na editoria Comportamento e Dados, homens gritam com IA e Burger King lança a Patty. Na editoria Economia e Negócios, a Call AI a 100 milhões, a China desacelera e a Amazon Ads se torna a terceira maior. Na editoria Direito e Regulação, Suprema Corte questiona direitos autorais em IA. E a gente termina falando sobre a crise de inteligência de 2028 e sobre Uber. Esses são os destaques da nossa edição de hoje do The Break, que começa agora. Corrida da IA, o dia em que o Claude virou o primeiro. Por 7 meses consecutivos, o ChatGPT foi sinônimo de inteligência artificial, tipo Xerox para fotocópia, Bombril para esponja de aço, número 1 nas App Stores, inalcançável para qualquer concorrente, até a última semana. O Claude da Anthropic chegou ao topo da lista de apps mais baixados dos Estados Unidos e se tornou número 1 pela primeira vez na história. E não foi por acidente. A Anthropic executou uma das estratégias de marca mais precisas que nós já vimos até agora na corrida da IA. Cada movimento deliberadamente pensado, cada time calculado. E a virada não foi de produto ou de criação de um modelo melhor. Foi de uma narrativa melhor construída ao longo de meses que encontrou o momento certo para estourar. Nós vamos destrinchar o que aconteceu e o que vem por aí. A primeira peça do quebra-cabeça foi lançada silenciosamente, que foi a opção de transferência de memória do ChatGPT para o Claude. Se antes a memória acumulada era o principal motivo para você ficar no ChatGPT, quanto mais você usa, mais ele te conhece e melhora as respostas, agora com Ctrl+C e Ctrl+V, isso se torna portátil. São 900 milhões de usuários ChatGPT que agora têm a opção de migrar preferências, históricos de projetos e contextos de padrão de uso instantaneamente. A analogia perfeita é a portabilidade do chip do celular. Em 2009, eram 300 mil portabilidades de celular por ano. Em 2025, foram mais de 1,2 milhão por mês. A Anthropic acabou de zerar o custo de troca. Mas o que realmente acelerou tudo foi a polêmica da OpenAI com o Pentágono. Quando a OpenAI fechou o contrato com o Departamento de Defesa americano, a reação dos usuários foi imediata e numérica. Foram 295% de aumento nas desinstalações do ChatGPT num único sábado, queda de 13% em novos downloads e mais de 1,5 milhão de cancelamentos declarados no site Quit ChatGPT. Sam Altman admitiu o erro publicamente, disse que ele foi apressado e que tentou acalmar as coisas e pareceu oportunista. E o dano não foi só de reputação, foi de confiança. E confiança é o ativo mais difícil de reconstruir na era da IA, onde você literalmente entrega seus dados, suas dúvidas e seu projeto para alguém, né? O resultado financeiro da Anthropic, ele fala por si, ela saiu de 14 bilhões para 19 bilhões de dólares, atualizado em questões de semanas. Para você ter referência, a empresa levou 15 meses para quase superar a OpenAI e no ritmo atual, a OpenAI crescendo 3 a 4 vezes por ano, a Anthropic está crescendo 10 vezes. As projeções colocam a Anthropic ultrapassando a rival em cerca de 3 meses. E o que a Anthropic está vendendo, na verdade, não é apenas um modelo mais capaz, é uma promessa de alinhamento aos valores, à ética, né? A ideia de que uma empresa que recusa um contrato milionário por princípios, provavelmente é quem mais vai cuidar dos seus dados do que a que aceitou esse contrato. Editoria de comportamento, os homens gritam com IA 80% mais. E o Burger King tá escutando tudo, já vai saber por quê. Porque enquanto a guerra das plataformas acontece lá fora, uma pesquisa da Adobe revelou o que acontece dentro das janelas de chat. 91% dos usuários de IA já abandonaram uma tarefa por frustração e voltaram para métodos tradicionais. E quando a frustração bate, o comportamento diverge bastante, por exemplo, por gênero, né? Homens recorrem mais ao Caps Lock, o equivalente no digital a levantar a voz, a gritar, 80% mais do que as mulheres, na crença de que gritar melhora alguma coisa na IA, e a gente sabe que não melhora, né, pessoal? O dado mais revelador não é o grito, é a autoconfiança mal calibrada. Homens se declaram 15% mais habilidosos em escrever prompts na prática, enquanto os prompts deles são apenas 5% melhores. E falando em monitorar comportamento, o Burger King está testando uma IA chamada Patty.
integrada aos fones de ouvido dos atendentes e que avalia em tempo real se o funcionário está sendo cordial com os clientes. Ela analisa tom de voz, vocabulário, expressões de gentileza e já está presente em 500 lojas nos Estados Unidos. A linha entre a produtividade e a vigilância está ficando cada vez mais tênue e monitorar um atendente, se ele usa por favor, é diferente de monitorar se ele está cumprindo um protocolo de segurança, por exemplo, alimentar. O debate até onde isso termina a gestão e começa controle vai crescer junto com a adoção de IA nas empresas. E falando de economia e negócio, a história da semana em startups é a Call IA. É um aplicativo de rastreamento de calorias criado por 2 adolescentes de 17 anos que ainda estão no ensino médio e eles usaram Vibe Code com ferramentas de IA. Lançado em maio de 2024, 5 milhões de downloads em 8 meses, 2 milhões de dólares em receita recorrente, sem nem um centavo de investimento externo, de investidor externo. E menos de 2 anos depois do lançamento, ele foi comprado pelo líder do setor, que é a MyFitnessPal, por cerca de 100 milhões de dólares. Para ter uma dimensão, a MyFitnessPal levou 20 anos para construir um banco de dados com 20 milhões de alimentos e a Call AI replicou essa proposta de valor com uma câmera, um modelo de IA e muito mais personalização. Isso quer dizer para a gente que nós estamos entrando em uma nova era das gerações de startup. O capital inicial virou acessível com IA, o tempo de construção simplesmente colapsou e o diferencial competitivo agora é velocidade de aprendizado e clareza de posicionamento e não mais tamanho de equipe ou rodadas de investimento. Vamos falar agora a respeito da China, que anunciou a sua meta de crescimento de PIB para 2026, entre 4,5% e 5%, e o que é a menor taxa desde o início dos anos 2000. O país enfrenta deflação, crise no setor imobiliário e o consumo interno está fraco, mas ao mesmo tempo, Pequim está apostando tudo em tecnologia, chips, 6G, computação quântica, robótica, fusão nuclear e interfaces entre cérebro e computador. A China está mudando de postura. Se antes ela estava na defensiva de sobreviver às sanções e guerra americana, agora o modo é ataque. A ambição é exportar tecnologia, infraestrutura e padrões para o mundo em desenvolvimento, ser fornecedor da próxima revolução industrial e não apenas fábrica dela. E encerrando nossa editoria de negócios, a Amazon fechou 2025 com 68 bilhões de dólares em receita de anúncios. Isso você não esperava, né? Crescimento de 22% no último trimestre. A Amazon Ads é o terceiro maior ad platform do mundo. Ela só está atrás do Google e da Meta, que faturam respectivamente 320 bilhões e 196 bilhões. O dado importa porque a Amazon chegou nessa posição sem ser uma empresa de mídia. Ela chegou pelos dados de compra. Sabe o que você comprou, quando comprou, o que você está pesquisando, o que você quase comprou. E para os anunciantes, esse é o sinal de intenção que vale mais do que qualquer dado demográfico. Agora vamos falar de direito. A Suprema Corte americana recusou revisar um caso, uma batalha jurídica de anos, em que o cientista tentou registrar os direitos autorais por uma obra criada de forma autônoma pela sua inteligência artificial. E com essa recusa, o entendimento se consolida, né? Se torna ali parâmetro que a obra sem autor humano não tem proteção de direitos autorais e ponto final. A obra em questão, que foi discutida nesse caso da Suprema Corte americana, foi gerada em 2012. A tentativa de registro começou em 2018 e a batalha chegou à mais alta corte dos Estados Unidos e terminou aqui. A decisão é muito importante em sentidos opostos. Para criadores humanos é uma vitória e confirma que o trabalho humano ainda tem valor legal intrínseco que a IA não replica. E para as empresas que fazem IA generativa é um alerta. Conteúdo gerado de forma autônoma vive em um vácuo jurídico, sem proteção, sem propriedade, sem barreira competitiva baseada em copyright. O debate, muito pelo contrário, não acabou, ele só começou, mas está começando a ter contornos mais claros. E para a gente começar a fechar a conta aqui por hoje, um relatório viralizou nas últimas semanas, o Global Intelligence Crisis de 2028 da Citrin Research. O documento projeta o que pode dar errado se o boom de IA der certo rápido demais. As demissões em massa no setor do colarinho branco, um PIB que cresce no papel enquanto o consumo cai na vida real, inadimplência hipotecária em cidades de alta tecnologia como São Francisco e Seattle, e políticas públicas que não conseguem responder
corresponder à velocidade de transição. O relatório ele não é uma previsão, mas é uma análise de cenário em pior caso, mas serve como mapa para os pontos que a gente ainda não consegue enxergar. O que ele descreve como crise é, na verdade, a versão sem amortecedor de uma transição que já está acontecendo. A pergunta não é se vai acontecer, é se haverá políticas públicas, letramento e distribuição de ganhos a tempo. E antes de ir embora, uma nota mais leve para encerrar o nosso The Break de hoje. Ainda em 2026, você vai poder pedir um Uber que voa, mas só se você for para Dubai, e com essa guerra tá difícil, né, gente? Nós estamos falando do táxi elétrico da Job Aviation de 4 passageiros e 320 km por hora, e vai ter o transfer terrestre via Uber Black incluso, porque ela não pode pousar em qualquer esquina, né, gente? Então o Uber te leva até o lugar onde você pode voar. É um projeto piloto em uma cidade própria para isso, né, gente? Dubai é uma cidade própria para isso, mas é a primeira vez que o táxi aéreo urbano sai do PowerPoint e entra em execução. Então, o que vai acontecer em Dubai, se a guerra deixar nos próximos 12 meses, vai desenhar o que vai acontecer no resto do mundo nos próximos 5 anos. Esse foi o The Break de hoje, com tecnologia, IA e movimentos de negócio que estão redesenhando tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa também estar nessa conversa. Até a próxima!